Tudo pela Graça é o programa de todos os sábados que as pessoas aguardam ansiosamente, e eu também, né, para me ver, para ver como me comportei, se eu diminuí o número de bobeiras, etc, etc. Mas aqui estamos para louvar ao Senhor com música, com mensagem, com entrevista, enfim, com a banda que nos acompanha. Alguém disse que ela nos persegue, mas não tem problema não. Tanto faz acompanhar ou perseguir, está dando muito certo, eu estou gostando muito do trabalho que vocês estão fazendo. A banda Tudo pela Graça. E para a entrevista nesse momento, o pastor Ailton Bezerra. Ailton Bezerra, tem a bondade, Tudo bem, garoto? Tudo bom. Tudo na paz? Tudo bem? Chegou a sua vez, né? Pois é, chegou a sua vez. Tem a bondade. Amém. Maravilha. Isso, que bom. Um dia eu aprendo, né? Dar uma freada na banda, quem sabe até fico famoso, né? Vamos abrir uma TV lá em Marte. Elon Musk está ajudando, está querendo fazer isso. Mas eu, tudo bem? Pastor Batista, há quantos anos, pastor? 21 anos. 21 anos, garoto novo ainda, final da adolescência, né? É o último ano dos teenagers, 21 anos. Mas irmão é da casa, nós vamos ter um programa aqui. Que a Bíblia diz. Que a Bíblia diz. Já há bastante tempo, né? Rapaz, o tempo que tem eu nem sei mais. Sabe? Esse programa existe desde 2012. Mas em outros lugares, né? Por várias emissoras, rádio, televisão. Aí você está aqui com a gente. E aqui está sendo uma alegria muito grande. É muito bom, né? Muito bom. Muito gostoso. Falar sobre o que a Bíblia diz. E ela diz muito e diz tudo, né, no interesse de cada tempo, né? Ela a palavra de Deus ela é viva e eficaz, né? Por isso ela não fica velha, né? Eu costumo dizer que a Bíblia fala sobre todos os temas da carreira humana. Todos os temas que envolvem a humanidade, a Bíblia fala sobre eles, né? Basta nos debruçarmos sobre as Escrituras, então nós vamos ter todas as possíveis respostas para diversas indagações da vida. Pastor, há algum tempo atrás que eu venho me debatendo com algo que eu descobri na Bíblia, que é arrepiante, é de arrepiar. Não posso falar agora porque está sob sigilo, está sob contratação, está sob, enfim, sob publicação oficial, em inglês, tudo mais. Mas algo que eu não imaginava interessante, olha só, eu tenho 53, vou fazer 53 anos de pastor. Fui batizado com 12 anos de idade, tenho 78 anos de idade. O senhor foi batizado na cidade que eu estou pastoreando agora, né? Magé. Magé, lecionei lá em Piabetá. Meu Deus. Casei na primeira igreja batista de Magé, na época, porque era o pastor, filho do Nilo Cerqueira Basto, Jair Gacete Cerqueira. Né? Pois bem, casei lá, em 68. Bem, nesse tempo todo de ministério e vida, ouvindo sermões, ouvindo pregadores, lendo livros, pesquisando, tudo mais, nunca ouvi e nunca vi ninguém se referindo ao fato que Deus me revelou. Em todo o tempo. Olha, pesquisei livro para lá e para cá, não achei nada a respeito. No entanto, a Bíblia mostrou claramente, eu me arrepiei. Meu Deus. Isso virá a público já nos próximos dias. Isso me faz lembrar uma música que Elvis Presley cantava. Na verdade, ele fazia só a estrofe, só o coro. Porque aquele baixo famoso que fazia, o título era Why Me Lord? Por que eu, Senhor? Né? Mas por que Deus me falou? Em primeiro lugar, eu sou suficientemente maluco para não ficar calado. Abrir a boca e contar para todo mundo. Né? Mas é assim, a Bíblia é assim. Ela contém riquezas. Às vezes você lê vários capítulos, não acha nada, de repente bota o olho, opa, que isso, meu Deus do céu? Está aqui. Verdade. Né? Está aqui. Eu imagino que a sua experiência com esse programa tem sido de grande aprendizagem, não? O programa, na verdade, ele tem várias experiências, né? A experiência de, por exemplo, no rádio, certa vez, eu lembro na 107.1 FM no Rio de Janeiro, na madrugada, uma senhora ligou dizendo que ia suicidar. E após a gente ali ao vivo falar com ela, ela tomou a decisão, então, de não suicidar. E no outro dia, na outra madrugada, ela ligou. Então, era um outro formato no rádio. Então, assim, a comunicação, ela tem o poder de transformar as pessoas. Então, e comunicar coisas boas, as boas novas do Evangelho, tem um poder transformador. Então, o programa, além de ele tratar sobre temas polêmicos e interessantes, que já teve vários formatos. Já teve o formato do
da gente ter entrevista na rua, as pessoas fazerem perguntas. O que a Bíblia diz, por exemplo, uma senhora ligou de Búzios, né? Pastor, estou endividado, eu pago a conta ou entrego o dízimo? Então, perguntas dessa natureza, do cotidiano, coisas mais simples e coisas mais complicadas. E também a parte de levar a mensagem para aqueles que estão aflitos. Então, tem vários contextos, né? Inclusive, até para aqui deixar para o telespectador no programa Tudo Pela Graça, através do programa Bíblia Diz, a gente fez uma parceria com o Instituto Cristão de Pesquisa e lançamos a Bíblia, em 2013, a Bíblia Apologética com os Apócrifos. Foi estudo para todo o Brasil e eu tive o privilégio de comentar essa Bíblia. Então, assim, foi um trabalho exponencial que percorreu todo o Brasil. Tinha um jornal Voz Apologética, que a gente também... O Brasil todo espalhou esse jornal. Tinha um missionário apologista que ele, então, mandava uma oferta e a gente mandava o jornal para ele. Naquela época, quando era impresso, que hoje em dia é tudo digital, né? Hoje mudou. Hoje mudou tudo, mudou o mundo. Então, esse programa ele tem todos esses formatos, né? E aí avançou muito lá para os estados de Manaus, Belém, até porque na época era na Rede Boas Novas de televisão, e ela muito forte naquela região. Belém, Manaus, São Paulo. Aqui no Rio não tinha uma cobertura tão grande na época. Então, assim... Falando de TV, né? Então, o programa teve essa dimensão. Na verdade, não era um programa de uma igreja, embora que eu seja pastor batista já, como eu falei, há 21 anos mais ou menos, só que, na verdade, nunca foi pela igreja, uma igreja. Ele era um programa da igreja, do povo de Deus, um programa para atender a toda a demanda da igreja. É o que eu penso, é o que eu faço, é o que eu desejo e aspiro que aumente, né? O servir a Deus não é pontual, é abrangente, não é para dessa ou daquela. Todas as igrejas, todas as nações fazendo o seu máximo, imagino o que é que dá em termos de grandeza numa prestação de serviço a Deus. Mas se ficar aqui, não, isso não, a minha é melhor, aquele é melhor, quem está aqui para julgar a denominação do outro, né? Ninguém, né? Tá? Sim. Porque, na verdade, nós somos julgados por Deus e a palavra de Deus é o nosso manual. Então, o que interessa é nos orientarmos por isso. Então, eu sou batista, eu tenho os meus princípios de denominação são batistas, eu acredito, eu gosto, eu me sinto à vontade. Eu não seria de outra denominação, mas respeito a todas e a todos os meus colegas, porque eu sei que eles são servos de Deus, servindo a Deus no lugar que Deus colocou para eles. É até o texto, né? A Bíblia fala em 1 Pedro, capítulo 4, verso 9 e 10, o seguinte: se alguém serve de acordo com a força que Deus supre. Se alguém fale de acordo com os oráculos de Deus. E aí fala o versículo 10 sobre a multiforme, né, graça de Deus. Então, a graça ela não é uniforme, é multiforme. As multifacetas. A gente já vê aqui na TV Ágatos a multiplicidade cultural e musical, como eu assisti já os programas, né? E aí você teve lá o pagode, que é para Jesus, e o camarada tem uma voz suave. E consegue cantar o pagode. O outro já veio com hip hop, o outro já veio com outra canção. Então, é a multigraça de Deus. Porque não importa, a graça de Deus se manifestou trazendo salvação a todo, sem condição. A única condição que a graça de Deus exige é que creia no Senhor Jesus Cristo como Salvador. A única exigência é essa, que é muito fácil. Verdade. É muito fácil. É determinação, é vontade nossa, é liberdade nossa de aceitar ou não, mas é muito pouca exigência. Porque o que foi pesado mesmo, o que foi bravo de cumprir, foi o que Cristo fez na cruz. Sim. Ali foi... Eu não gostaria de daquele encargo para mim, não. Se Deus diz, Heitor, você tem uma ideia para você vai ser o salvador do mundo, mas como é que é isso? O senhor me dá um grande salário, dinheiro? Não, então uma cruz, eu digo, opa, para aí. Esse negócio de cruz não é brincadeira. O que ele padeceu por amor. Agora, por que não vamos brigar por bobagem? Considerando o quanto ele padeceu por amor, não briguemos por bobagem. O irmão pastoreia hoje quantas igrejas? Então, pastorei a primeira igreja batista em Santa Cruz da Serra, um bairro chamado Parque Eldorado, há 20 anos, indo para 21 agora. E estou pastoreando a Central de Magé. Tem a PIB e tem a Central. A Central também está ali no centro, próximo ao cemitério. Ali naquela região. É bom que você mata o cara, leva lá. Na Comendador Reis. Lá eu estou há 7 meses, revitalizando a igreja, fazendo um trabalho legal. Eu tenho uma história boa em relação a Magé. A moça com quem eu casei era de Santo Aleixo, que é um distrito, né? Isso. Professora lá em Andorinha, etc. O casamento foi na primeira igreja batista de Magé, na época do pastor
Jair Garcia de Cerqueira, era o primeiro ministério dele, está aposentado, né? E eu estou aqui trabalhando com doido até agora. Mas lecionei em Piabetá, que é o segundo distrito, se não me engano, né? Acho que é. É o segundo distrito de Magé. É que eu não conheço muito bem, eu estou conhecendo agora. É, que é maior do que Magé. É maior. É imensamente grande, uma população. Lecionei lá, no Colégio Barão de Mauá, e ia para lá todo dia. Eu conheço aquilo ali bem, tenho uma apreciação, uma simpatia muito grande para aquele município, né? A minha família, minha esposa é toda de lá, nasceu todo mundo por ali, né? A minha esposa não nasceu lá, nasceu em Bom Jesus, mas o meu sogro já era pastor lá em Santa Aleixo, que era o pastor Emiliano Bochado. A minha experiência lá tem sido uma experiência interessante, pastor. Inclusive, nós fizemos nesses 6 meses, além de todo o progresso, por graça de Deus, a gente fez 2 carreatas abraçando toda a cidade, mais de 100 carros, e o povo de Deus na rua, e a gente num carro de som e tal, paramos na entrada do portal, levantamos a mão, oramos, Salmo 121, que Deus guardar a entrada e a saída, e na quinta retrasada, eu conheci, que eu também estou conhecendo, o tal do Morro do Bonfim. O senhor conhece? Não. Então, lá em cima tem uma igreja católica, cultural, histórica, lá tem as torres da televisão, da Canção Nova e de rádio e televisão. Mas é lá em cima onde? Nesse morro. Nesse morro. É uma questão turística lá. E lá a gente fez um culto, é um costume também de fazer culto lá, e na quinta-feira fizemos lá. Fiquei impressionado, mais de 300 pessoas lotaram aquele lugar, foi lindo. Eu falei, rapaz, e lá você vê toda a cidade. É acima de Andorinhas? Não, é lá no centro de Magé. No centro de Magé? No centro de Magé. Eu conheci agora aí, ou seja, nós oramos na entrada, no portal, na carreata, quando nós inauguramos a fachada. E eu vou falar outra coisa muito legal. E lá em cima, nós vimos toda a cidade, todo mundo de mão estendida sobre a cidade. E uma outra questão muito interessante da Igreja Central é que a Igreja Central, ela estava com a porta fechada há 12 anos, a porta principal. É um templo muito, muito, muito grande, muito bonito, inclusive. É marcante ali na cidade esse templo. Só que na frente estava fechado e tinha uma ideia, um projeto de ser um aquário. E aí, quando o pastor falou, meu pastor anterior, ele falou assim, olha, aqui seria um aquário. Ficou rindo. Ali teria carpa, o pessoal passaria, teria um chão de vidro e as pessoas veriam. Eu olhei aquilo e eu falei, eu vou quebrar isso tudo. Pensei na minha cabeça, porque eu sou construtor, eu não consigo ficar parado, ver nada parado. E aí a gente começa o processo. No dia que o pedreiro abriu aquela telha, que eu olhei, Deus falou meu coração. Me fez lembrar o primeiro século da era cristã, quando a expedição britânica de arqueólogos, as escavações das igrejas da Ásia, uma delas, eu não sei se é de Éfeso, tinha no pavimento 13, porque o Constantino ele mexeu na escritura gótica. Então, os imperadores romanos, eles, por exemplo, na cidade de Éfeso mesmo, foi encontrada uma imagem 5 vezes maior do que qualquer imagem que tinha do imperador Domiciano. Ou seja, uma imagem tinha 2, 5, 10 metros. Então, até o pé direito foi para 13. Aí colocaram no terceiro pavimento o batistério, na frente da porta da igreja, para que todos, ao passar, vissem que ali alguém estava indo para o mundo e nascendo para Cristo. Deus me trouxe à memória isso, e me trouxe à memória também que tem uma parte da América que as pessoas, ao saudar a outra, falam, você é um born again de Deus, você é um nascido de novo. E aí, então, eu falei, eu vou fazer um batistério aqui. E não falei para a igreja o que era. Rapaz, pastor, fizemos um batistério, botamos na porta da igreja. Na porta. E fizemos a inauguração. O melhor lugar para colocar um batistério que é a porta da igreja. Que coisa linda. Extraordinária. E teve a inauguração. Que bom. Porque a porta de acesso à igreja é o quê? É o batistério. Amém. Está certo ali. É claro que, às vezes, quando a gente tem uma ideia meio ousada, fora da curva, que dizem aí, tem gente que reclama, reage. Não teve não, porque nesse contexto não, que é um contexto... um contexto que aconteceu lá, então como estava parado há 12 anos, então não teve dificuldade. Pelo contrário, as pessoas vibraram. Isso é muito bom. Bom, mas não importa se tem dificuldade ou não, porque o reino de Deus não é brincadeira, não é coisa fácil, não. Né? É uma coisa que, se foi difícil para Jesus Cristo, aliás, mais para Deus que entregou o Filho, eu acho que foi mais doloroso para Deus que entregou o Filho do que provavelmente do Filho que foi à morte. Né? Não deixa de ser difícil também para nós que somos obreiros. Né? Verdade. Tá?
Mas o irmão, além de pastorear 2 igrejas, ter esse programa, tem algum tipo de atividade secular ainda? Sim, sim. Na verdade, eu estou tentando minimizar isso. Na verdade, a gente tem uma editora e uma gráfica, porque tudo isso surge no braço de uma entidade que nós criamos em 2012 para bancar o programa de TV na época. Era um outro momento da história do Brasil, de tudo, e essa instituição chamada Associação Brasileira dos Apologistas Cristãos. Então, a gente vai defender a fé, a defesa da fé, dentro de uma ideia científica, bíblica e tal. E aí surge o jornal, surge a gráfica, a editora. Tinha, né, até 2018, um estúdio de televisão e de rádio. O negócio foi tomando uma proporção na época. Então, a gente montou uma editora, montou uma gráfica. Eu atuo também como chanceler da Academia Brasileira de Direito do Rio de Janeiro, que eu agradeço o senhor também ter cedido, né, aqui a Ágatos para as reuniões. Já teve, acho que a 3ª, e eu não pude estar presente nessa. Então, a gente atua na academia, atua também no Sindicato de Jornalismo aqui do Rio, a gente atua na parte editorial gráfica e a parte também da televisão e da mídia. Só que, assim, hoje está um pouco complicado. Então, a gente está tentando diminuir tudo. Eu tenho 3 filhas, então tem ela de 9, tem uma de 2 e tem uma de 18 anos. Né? Todas elas são ligadas à área da música. A de 18 toca teclado, violão, guitarra, bateria. Minha esposa rege coral, bota 80 vozes no coral, cantata de Natal. Eu não entendo nada. Eu falo que eu só atrapalho, que eu não sei cantar nada. Tem problema. Tem gente que cante por nós. Verdade. Eu já cometi um crime de cantar, fazer um solo na Igreja Batista da Coroa, em Campos, fui pregar, eu fiz um solo lá. O senhor tem uma voz boa. Tenho, a voz boa, dizem isso, mas... Dá para perceber. Dá para perceber, mas só para perceber. Tem uma voz de locutor, né? Eu tenho, Dá para perceber. Eu não morreria de fome. Não, tem uma voz bonita. Não morreria de fome se tivesse outra coisa a fazer. A voz é boa, a voz é boa. Mas, Ailton, muito bom ter você aqui no nosso meio, trabalhando conosco, apresentando programas que são significativos, levando mensagens, interpretações, explicando coisas que ninguém explica nos púlpitos, porque ninguém nos pergunta nada quando estamos pregando, né? Mas tem toda a liberdade de perguntar quando estamos fazendo um programa de televisão. Eu também esqueci de falar para o senhor, nós também atuamos em 3 comissões da OAB. A Duque de Caxias é a Comissão de Direito Religioso, aqui no Rio a Capelania Advocatícia, e na Barra da Comissão da Escravidão, a Comissão da Verdade e Escravidão Negra no Brasil. Então, essa atuação também no OAB é legal, que a gente faz um network, né, com os advogados, network com os escritores. Inclusive, em Magé, agora, né, vamos fazer na Câmara Municipal um grande evento para 12 autores, entre juristas e pastores e teólogos, cantores. É um projeto legal. Então, a gente já tem várias atuações. E estar aqui, para mim, tem sido muito bom. O programa tem uma qualidade muito melhor. A turma que trabalha muito bem. Lá em Magé tem a minha cunhada, que você conhece, a Ivone Boechat. Sim, tem muita literatura a respeito tem da que cidade, fazer contato com ela para poder... Ela merece ser chamada. Amém. Pastor, obrigado por ter vindo. Daqui a pouquinho mais você vai dar uma palavra. Amém. Transmitindo para os nossos corações aquilo que Deus colocou no seu coração. Vamos já. Música! Prazer estar aqui mais uma vez no programa Tudo Pela Graça. Tem uma mensagem para a sua vida nesse momento. O inimigo tenta laços, embaraços para me vergonhar, mas não vai. Porque eu não estou sozinho nesta guerra. Está comigo o braço forte do Senhor, aquele que acalma o vento, aquele que aquieta o mar, que tira a força do fogo, faz o leão jejuar. O Deus que derruba muralhas, astério faz fios, é o mesmo que bradar do alto: não temas, estou contigo. Deus já tem um caminho aberto pelas águas, faz romper muitas fontes em meio ao deserto. Trazem chuvas de bênçãos. Ouça a
Cante mais uma vez comigo. O inimigo tenta laços, embaraços pra me envergonhar, mas não vai, porque eu não estou sozinho nesta guerra. Está comigo o braço forte do Senhor, aquele que acalma o vento, aquele que aquieta o mar, que tira a força do fogo, faz o leão jejuar. O Deus que derruba muralhas, do estéril faz mãe de filhos, é o mesmo que brada do alto, não temas, sou contigo. Deus já tem um caminho aberto pelas águas, faz romper muitas fontes em meio ao deserto. Haverá nuvens que trazem chuvas de bênçãos. Ouça a voz, Deus te dá escape e livramento. Cante, Deus já tem. Deus já tem um caminho aberto pelas águas, faz romper muitas fontes em meio ao deserto. Haverá nuvens que trazem chuvas de bênçãos. Ouça a voz, Deus te dá escape e livramento. Olá, tudo pela graça, volta agora com um momento de meditação para conforto e fortalecimento da nossa fé. Pastor Ailton Bezerra tem a bondade de trazer para as nossas orelhas externas e internas para ser acomodado no nosso coração e mente a palavra que o Senhor colocou na sua vida. Muito bem, o Natal está chegando, eu quero me dirigir direto a você, que esse pode ser o melhor Natal da sua vida. Independente das lutas que você tem enfrentado, dos conflitos que você passou esse ano, ou até mesmo de possa estar passando agora ao ouvir esta palavra. Eu quero dizer para você que as pessoas que mais passaram luta no Natal foi José e Maria. Maria, ela carregando o menino Jesus do seu ventre. Eles tiveram que fugir, eles tiveram que correr, eles passaram luta muito grande. E na caminhada para ter o filho, ter o menino Jesus, gerar o sonho, o projeto de salvação na terra. A Bíblia diz que nessa trajetória, Lucas 2, versículo 7, não havia lugar na estrebaria, ou seja, estava lotada. E Jesus nasce, então, numa manjedoura, um junco de animais, um local onde animal nascia, mas ali nasceu o Cristo, o Salvador. Então, naquele momento, Maria, mesmo numa situação tão difícil, ela gerou o milagre de Deus. Eu não sei qual é a situação que você encontra, se você tem alguém agora internado, alguém com problema de saúde, e como é ruim passar por isso. Mas de uma coisa eu sei, independente da circunstância, Cristo pode nascer no meio de todos esses problemas. A diferença é o teu coração, é a tua casa não ser uma estrebaria que está cheia, talvez cheia de alimento, talvez cheia até mesmo de gente, mas vazias de Deus. Que sejamos uma manjedoura, um lugar onde há espaço para Cristo nascer. Porque se Cristo nasce, independente das lutas, você vai poder dizer, como homem que resolveu seguir a Cristo ao cair do cavalo, e ele literalmente caiu do cavalo. Estou falando de Atos, capítulo 9, do apóstolo Paulo. E ao levantar-se, e ele pergunta o que ele tinha que fazer. E a primeira coisa quando a gente cai do cavalo na vida é a gente não saber o que fazer. E quando a gente não sabe o que fazer, é nessa hora que nós buscamos a direção certa, a direção que vem do coração de Deus. Então a Bíblia vai dizer que esse homem, o apóstolo Paulo, ele lança 13 cartas do Novo Testamento, sintetiza a fé cristã. É o homem que vai formular a teologia de Cristo, a teologia paulina. Ele escreve o seguinte, Filipenses, lá no capítulo 3, ele vai fazer, ou melhor, capítulo 4, ele vai fazer a seguinte declaração do verso 11 ao 13. Digo isto não por causa da pobreza. Eu aprendi a viver contente em toda e em qualquer situação. Sei ser humilhado, sei ser honrado.
Tenho experiência de abundância, de fartura, bem como de escassez, mas tudo posso naquele que me fortalece. Você pode, e eu, e nós, você que está assistindo agora o programa, tudo pela graça do nosso querido Dr. Heitor, você pode, nesse momento, através desse programa, aprender com o Senhor a viver esses momentos, como ele disse, sei ser humilhado. Quem nunca passou humilhação na vida? Sei ser honrado. Quem nunca foi honrado? E muitas pessoas assim honradas jogam a honra fora, porque não foram preparados na escola da humilhação. Então, talvez você, e eu quero terminar essa palavra, nesse Natal, pode estar chorando por ausência de alguém. Mas deixa eu te dar uma palavra. Quando um pai vai embora, ou uma mãe vai embora, ou alguém vai embora da nossa vida, seja um pai, talvez um tio, um parente, um avô, ele pode não preencher, mas ocupar aquele vazio. Quando uma mãe vai embora, pode ser uma tia, uma avó, até um parente, um conhecido, ele não vai ocupar, mas vai preencher. Mas como diz o filósofo matemático Pasquale, há um vazio no coração do homem, que ele é do tamanho de Deus. Jesus pode preencher esse vazio agora. Jesus pode entrar aí na sua casa, através desse smartphone, desse tablet, desse celular, dessa televisão, não importa a maneira que esse programa chegou até você. Ele pode nascer no seu coração. Então agora abra o seu coração. É tudo pela graça. Tito 2,11, a graça de Deus se manifestou salvador a todos os homens. E Deus pode agora, através do Espírito Santo, falar ao seu coração e você dizer, eu sei, eu fui humilhado, eu estou preparado para ser honrado. E aí você pode dizer igual Paulo, digo isso não por causa da pobreza, porque eu aprendi a viver contente. Recebo o contentamento de Deus. Pode estar faltando alguma coisa agora na sua mesa, mas que não falte a presença de Jesus. Eu sou o pastor Hilton Bezerra, Deus te abençoe. Feliz Natal aqui do Grupo Ágatos e do seu amigo pastor Hilton Bezerra e também do Dr. Heitor. Deus te abençoe. Obrigado, Deus abençoe o seu coração, vossas famílias, nossa cidade, nosso ambiente de trabalho. Enfim, encha o nosso coração, os nossos corações de alegria e paz e dessa certeza maravilhosa que é a operação da graça de Deus em nossas vidas. Obrigado, pastor. Eu posso fazer a consideração final? Pode. Então eu quero primeiro parabenizar o senhor por esse grande empreendimento que é o Grupo Ágatos. Parabenizar o senhor por pegar sua força, energia, saúde, tudo que o senhor tem para transmitir a mensagem através da tecnologia, hoje, a pós-modernidade. O senhor podia estar fazendo qualquer outra coisa, mas o senhor decidiu investir em missões, porque missões também passa por aqui. Que Amém. Todos possam conscientizar disso, que Deus abençoe o senhor e obrigado pela oportunidade. Olá, tudo pela graça? Chega aquele momento do bloco gostoso, li, gostei, para mim e para o Henrique, que coisa beleza, né? Coisa maravilhosa. Porque não é só a frase que nós lemos, mas as ideias que afloram, né? É verdade. As recordações que vêm. E a primeira deste momento é um estudo recente feito nos Estados Unidos garante, olha, isso é interessante, garante. O lar é um dos lugares mais perigosos para a segurança do homem. Especificamente do homem, né? Que dependendo da mulher que ele tem... Depende muito do lar, né? Se o lar ele não está firmado sobre a rocha, pode se tornar, porque aquele agente que está ali próximo, livre de qualquer suspeita externa, pode ser alguém que esteja gerando uma insegurança para os seus familiares ali, né? Porque você tem duas pessoas de origem diferente, com pensamento diferente, e se vê tanto crime cometido contra a mulher, da mulher contra o marido, é uma coisa que não dá para entender. Mas nós não temos que entender. Não temos que entender. E nem temos condições de entender. Porque para você entender uma coisa, você teria que estar dentro do pensamento daquela pessoa que fez ou está fazendo ou está dizendo, para você entender. Mas isso é impossível. Só tem alguém que pode, o único que pode fazer isso é Deus, e ele faz. É verdade. Por isso que o julgamento compete a ele, né? É absoluto. E a criançada sofre com isso, né? A gente sente muito hoje. Eu estou trabalhando com várias idades e também ali na capelania de um determinado colégio. E a gente, às vezes, tem notícia e vê também o próprio relacionamento dos pais com os filhos, às vezes esquecendo de coisas simples, desde preparar a criança para uma festa que a escola vai ter e a criança chega e chora porque vê que ela foi a única que foi esquecida pelo pai naquela ambiência de se preparar para alguma coisa, até mesmo um pai falando mais fortemente por uma coisa simples que aconteceu com a criança. Parece que muitas vezes ele projeta as frustrações dele do dia a dia em quem está mais próximo, e quem ele deveria amar mais, que é o familiar, ele acaba descontando ali. Mas todo pai ou a mãe que espanca o seu filho está fazendo isso.
está tentando lavar as suas tristezas, suas mágoas, seus horrores no lombo do seu filhinho. Porque espancar não é educar. Não é educar. Nunca foi educar, né? É verdade. A vara, a Bíblia orienta, chega a vara, encosta a vara não me causou nem cicatriz. Mas eu sei o que é uma vara de goiaba, se vai de goiabeira. Sim. Todos nós sabemos, do passado sabemos, né? Palmatória. Palmatória. A vara de goiabeira ardia que era uma beleza, mas não me traumatizou. Mas para evitar a segunda, daí para frente eu não praticava aquela que seria a primeira. Muito bem. Sabe a decisão. Sabe a decisão, né? E assim a gente foi vencendo e tem essa geração, vamos dizer assim, sábia, a geração que vive bem, a geração que serve a Deus, que é útil à sociedade, é pequena, porque são os remanescentes, os sobreviventes daquele passado. É verdade, é verdade, é verdade. Lembro muito de histórias do meu pai, histórias da minha mãe, que cuidaram com todo amor e dentro da sua simplicidade deram todo o afeto que poderiam, dentro de um determinado parâmetro de educação e, graças a Deus, o Senhor também me abençoou como esposa com esse mesmo tipo de criação. Mas a gente sente quando a gente vê muita gente dentro do contexto familiar, onde deveria ter o amor e afeto, tendo a carência desse e procurando, né, psicologicamente adultos significativos que venham fazer aquele papel de pai e mãe e venham poder auxiliá-la. Né? Pois é. Graças a Deus que a igreja supre muitas coisas do lar, mas não supre tudo, não pode, mas supre. E quando não supre, prepara e tem condições de qualificar aos membros do lar para fazer o trabalho da melhor maneira possível. Mas aí que está o negócio. Qual essa relação de observância por parte daquilo que nós ensinamos nas igrejas pelas famílias, para que se caminhe direito, né? Mudar é difícil, pastor Heitor, e quanto mais velho a gente fica, mais a gente percebe isso, talvez a partir da nossa própria experiência, né? Uma pessoa, um membro natural de igreja que de repente vai domingo de manhã, domingo de noite, quarta-feira, que ele recebe são 150 mensagens ao longo do ano, pelo menos ali, dizendo que ele não viu o vídeo, etc. Tal, só na igreja. É muita coisa. É muito conteúdo. Onde é que está isso aplicado na vida dele? Aiden Wilson Tozer, ele nos lembra, uma verdade não exercitada é como um músculo atrofiado. E tem gente que tem atrofiado essas verdades porque não tem aplicado na sua vida. Tem todos os músculos mentais atrofiados do seu corpo e da sua cabeça. Lamentavelmente. É mesmo. Bom, mas pelo menos Deus oferece as oportunidades e os meios. Né? Ele nunca deixou a humanidade desamparada, nem por pessoas que deveriam governar ou dirigir, nem por ideias necessárias para que as pessoas se conduzam. Ele nunca deixou. Né? Fruto da graça geral dele. Quando a gente lê Davi, quando a gente lê Salomão, quando a gente lê Jó, porque o contexto, a ideia é outra, e é um livro mais antigo da Bíblia, né? Mas ali nós temos lições. Se a humanidade absorvesse a metade dessas lições, o que seria o mundo? Seria bem transformado. Essa semana mesmo que passou, eu estava lendo Jó, e eu parei ali em Jó, no texto de Jó, quando diz que o Senhor castigaria o ímpio colocando enxúndias nas suas ilhargas. Falei, gente, mas que negócio é esse, né? Aí você foi ver. Gordurinhas, né? São pneuzinhos, né? As enxúndias são gordura de porco. Suas ilhargas é a distância que vem desde o ombro até a cintura. E eu fiquei pensando sobre aquilo, e aquilo trouxe uma lição tão preciosa para mim, num texto simples, só em Jó, e eu fiquei pensando, falei, Deus, se a gente pega só o livro de Jó, e aí eu fui viajando, pastor Heitor, vendo aquela riqueza, porque o livro de Jó é um clamor por razão, ele diz, eu quero entender, mas ainda que eu não entenda, eu sei que o meu Redentor vive. E por fim se levantará por sobre a terra. E os amigos dele ali... não eram moles, não, né? Ô, amigo. Ainda chega o Eliú lá no final falando, acabaram, terminaram, agora eu vou ensinar para vocês. E ainda dá uma bola fora e Deus chega para ele, quem é esse que obscurece o meu conselho com palavras sem entendimento? Era melhor ele, de repente, ter ficado calado. Era assim. Mas é um livro de sofrimento, mas é um livro de luta, de um homem que era temente a Deus, lutando com Deus e fazendo a coisa certa que Deus queria que fizesse, porque Deus estava com tudo sob controle e não o desampararia. Não só não o desamparou, como deixou uma lição maravilhosa. Não fosse aquele livro ali, a Bíblia seria incompleta. Preciosíssimo, porque a gente se identifica com Jó em
todo mundo vai se identificar com ele em algum momento da vida, porque são os amigos que emitem um juízo de valor precipitado. É uma situação de sofrimento que o Jó passa que ele não tem resposta para aquela situação, mas ele escolhe acreditar, não é? É um outro que vê os outros falando e acha que sabe um pouco mais, mesmo sendo mais novo, mas pronto fica a falar e quando fala, fala errado. Então, essas situações fazem parte do nosso cotidiano e é um dos motivos que penso que a gente se identifica tanto com o livro de Jó. Eu gosto muito. É muito bom. Salomão então nem se fala. Salomão é outro contexto, outra ideia. O homem mais sábio do mundo que fez as maiores besteiras ao longo do resto da sua vida, né? Que coisa, como é que pode, né? Um homem tão sábio, mas tão aí sábio, a gente vê... onde foi que ele... Sabedoria cognitiva, né? Não trouxe para o seu dia a dia. Ele parece não trouxe... que pega Deuteronômio 17 lá, que diz o rei não tem que ter grande número de mulheres, grande número de cavalo, grande número de prata ou ouro. Quando você chega em 1 Reis 10, 22, 23, 26, 1 Reis 11, de 1 a 3... Aí o texto diz que Salomão teve grande número de cavalos, grande número de mulheres, grande número de prata ou ouro. Parece que ele pegou e falou, eu vou fazer o que não é para fazer. E foi fazer. Né? E fez. Pois é, aí imagina quantas sogras Salomão teve, hein? Toda a sua história, né? Pois é, que toda situação. A história. Né? Mas é outro negócio, Deus usa homens, ele não usa anjos. Os anjos, bem que gostariam de vir fazer o trabalho que Cristo fez, estariam até dispostos a fazer o que nós fazemos, eu creio, né? Mas Deus não usa. Ele usa aquele ser que é a imagem e semelhança dele, que teve o privilégio de manter-se assim e a falta de privilégio em sair para a esquerda. E saiu. E ele nos fez nova criatura, ou seja, injetou o seu ser em nós, pelo seu espírito. É por isso que nós temos esse privilégio de discutir com a gente mesmo. Ou seja, é verdade. Peraí, eu não vou fazer. Não, estou com vontade de fazer, mas não vou fazer. Não, eu devo ir, não vou, pronto. É isso aí que prevalece na vida do servo de Deus, daquele homem que agrada a Deus. Porque perfeitinho, imaculado, no sentido absoluto da palavra, esquece. Não vai existir. Não vai. E a gente tem que olhar para o mestre, pedir a graça dele, entrando nesse processo de santificação e tentando crescer sempre um pouco mais. Né? O Elben César, ele diz numa das suas obras, quando um indígena recém-convertido vira para um missionário, ele cita isso no seu livro e fala, missionário, eu quero fazer o bem, não consigo, parece que tem dois lobos que estão lutando dentro de mim, um mau que quer devorar todo mundo e um bom que só quer fazer o bem. E o missionário, com muita sabedoria, perguntou qual é o lobo que tem vencido a batalha dentro de você. E ele disse, aquele que eu alimento mais e melhor. Então, quanto mais e melhor nós alimentarmos a bondade que há dentro de nós, temos mais possibilidade de êxito. Isso é muito bom. Isso é profundo, né? Precioso, né? Porque eu não sou bom, você não é. Eu não estou falando mal de você. Sim. Né? Não é um mas bom. Se quiser também falar, fica à vontade. Não, mas eu não te conheço para isso. Só sei que a Bíblia diz, não há um bom nenhum sequer. Jesus já falou, não há bom nenhum, que é só Deus. É só. E por que ele chama mais bom? Bom, meu pai, ele não aceitou nem para ele, porque ele estava na carne, na condição de homem, ele tinha as inclinações da carne. E nesse caso, essas inclinações não permitiam que ele se considerassem bom, embora no nosso ponto de vista ele era perfeito, e era. Né? É verdade. Mas aí ele disse, não, pai, por que me chamar de bom? Bom, meu pai está lá em cima, não sou eu, não. Etc. Bom, então, é isso aí. A questão é que as pessoas não são boas e acham que são, mas Deus quer que nós sejamos o mais próximo possível dele, o mais parecido com eles. Uma visão errada sobre nós mesmos, uma visão altiva. Agostinho, ele diz que foi o orgulho que transformou anjos em demônios. Né? Então, às vezes, a gente tenta se ufanar, muito orgulho, uma visão errada sobre nós mesmos, que, na verdade, quem nós somos? Gênesis 3,17, tu és pó e ao pó te tornarás. O que é a vida? A vida é um período que vivemos entre pó e pó. Somos pó e retornaremos ao pó. Lavoisier diz alguma coisa interessante, né? Na natureza nada se perde, nada se cria, mas tudo se transforma. Então nós vamos lá ao máximo e voltamos ao mínimo. Isso aí. Né? Nós ficamos oscilando entre o máximo e o mínimo. Agora, acima do máximo tem Deus, acima do mínimo tem o diabo e suas hostes. É verdade. Poucas decepções doem mais do que quando alguém em quem confiamos nos trai deliberadamente. Eita! O exercício nessa frase é tentar fazer com que o cérebro não traga ninguém à memória, né? Olha. Porque a gente está próximo ali e a gente não espera que a ferida, não é, a decepção, ela saia dali.
Na realidade, a gente precisa tentar aprender a esperar um pouco menos dos outros, porque quando a gente se frustra, exatamente, não se frustra com o outro, se frustra com aquilo que a gente pensou que o outro fazia. Pensava do outro. É com a gente. É com a gente. Por isso que a gente fica com raiva. Isso já me aconteceu com você e vai acontecer com todo mundo. A verdade é que essas decepções são horríveis. Agora, o problema pior está ali, nós confiamos demasiadamente. A Bíblia diz, maldito o homem que confia em quem? No outro homem. No outro maldito o homem que confia no homem. Ah, pai, então eu vou ter que desconfiar de todo mundo. É isso mesmo. Desconfie de todo mundo. Você não tem que seguir as pessoas e avaliar as pessoas pelos carimbos que elas têm nas testas. Elas não têm, esses carimbos não são verdadeiros. É verdade. Né? Alguém bateu ali e deu a ideia de que esse cara é legal. E lá na frente você vai ver que não é. E é interessante, né? Porque eu gosto desse termo confiança, porque quando a gente pensa confiança, você está com uma fiança. Deu uma fiança. É confiança. Eu vou pegar essa aliança, vou dá-la de fiança, de garantir a coisa, né? Então eu estou confiando no indivíduo, ele tem uma fiança minha, só que ele falha. Ele trai, né? É normal o homem trair. É muito normal. Eu, graças a Deus, nós não estamos aqui para dizermos nada de bom a nosso respeito, porque não temos mesmo, né? Claro. Mas eu, pelo menos, não lembro de ter traído a ninguém. Ou, pelo menos, deliberadamente. Não lembro, nem acidentalmente. Mas, para uma pessoa normal, sadia e temente a Deus, ter consciência de que está traindo alguém deve ser uma coisa horrorosa, né? Para quem teme a Deus. Exatamente. Né? Porque se ela teme a Deus e se ela traiu alguém, se ela legitimamente teme a Deus, a minha perspectiva é que ela vai voltar e ela vai pedir perdão àquela pessoa pelo que fez. Né? Provérbios 28, aquele que confessa sua transgressão e as deixa alcançará a misericórdia. Então, se ela realmente teme, ela vai voltar para pedir perdão. Agora, tem gente que a consciência cauterizada e tá chacoteando, passa e às por vezes cima. não vou dar mole, né? Não vou me subordinar, não vou me submeter a essa pessoa. Tá fazendo outro de trampolim. Vou baixar a cabeça para coisa nenhuma e continua. Isso aí. E tá tudo errado. Né? Isso aí. Fazendo a pessoa de trampolim ou de degrau para conseguir uma posição maior no A emprego, terceira etc. frase desse nosso programa é: ao longo da vida, sempre precisaremos de segundas chances. É uma verdade que coisa maravilhosa, né? Charles Swindoll traz, né? Precisaremos sempre de segundas chances. E agora eu fico com uma lição preciosa que o senhor já ensinou, falando em relação à questão de não provar da vara, de disciplina da mãe ou do pai em algum momento. A segunda vez é melhor não fazer a primeira, né? Então, se tem uma primeira oportunidade, tenta fazer já naquela, não é? Mas nós vamos precisar de segunda chance, porque às vezes a primeira a gente não aproveita. Não. É natural, não vou dizer que seja. Natural porque o ser humano é pecado. A gente costuma dizer que o ser humano tem pecado. Não, ele é pecado. Toda a carne, a Bíblia diz que é pecado. Não é um pouco mais do que dizer tem pecado. Não tem para supor uma coisa que é de fora que está ali. Né? É verdade. Não, mas toda a carne é pecado. O pecado é inerente à nossa carne. Mas a graça de Deus é inerente à condição de nova criatura, o amor de Deus e tudo mais. Então há, evidentemente, esse conflito de gestações, o do velho gerado e do novo gerado, diríamos assim. Né? É verdade. Há esse conflito, sim. Há esse conflito. E agora, eu sempre fico pensando naquilo que o Senhor, ele a graça, naquilo que permite ter uma segunda chance. Tem uma história de aquelas historietas, não é? Ilustrações, em que um pai ele tem um filho dissoluto, filho pródigo, e o filho ele vê que não vai dar certo. Fala, cara, eu sou rico, meu filho parece que não vai dar certo, fazendeiro ele. Fala, filho, me promete uma coisa, eu vou fazer uma forca aqui. Aí levou o filho no celeiro, colocou uma forca lá e falou, me promete só uma coisa, quando você fizer toda a bobagem, eu sei que você vai gastar todo o dinheiro, quando você estiver arrebentado, me promete que você vai subir nessa forca e você vai colocar o seu pescoço aqui e vai se jogar nela. Que é isso, pai? Promete? Prometo, mas eu nunca vou fazer isso. Dito e feito, o pai faleceu, o filho pegou os bens do pai, gastou tudo e no lusco-fusco de sanidade ele falou, ainda que eu não tenha feito nada que o meu pai mandou isso, eu vou cumprir minha promessa para ele. Subiu muito recalcitrante, foi lá no mais alto da forca, botou o pescoço, se lançou. Quando lançou,
madeira colocada era podre, ele caiu em um fundo falso, viu um baú cheio de ouro e um bilhete do pai. Eu tô te dando uma segunda chance, não desperdice. Deus, ele muitas vezes faz isso conosco, nos dá uma segunda chance, ainda que a pessoa tenha feito uma grande bobagem, mas a misericórdia de Deus pode nos dar essa segunda chance que a gente tanto precisa na vida. É porque Deus está fora do tempo, fora do espaço, então ele sabe que na segunda chance a pessoa vai. Então, se ele sabe que na segunda chance a pessoa vai cumprir, vai ceder, vai se submeter, ele deixa passar a primeira, ele não vai queimar. Mas se ele observar que, pela onisciência dele, né, observar, no caso é o saber absoluto, né? Papai nunca vai, ele deixa cair na primeira. Deixa cair na primeira, né? Mas é muito bom a gente encontrar essas ideias, essas coisas maravilhosas, né? Tanta coisa Segunda boa, chance. né? Quantas chances nós já tivemos, né? Quantas, né? Quantas. Agora, as pessoas sempre têm que lembrar que existem algumas situações na vida que a gente pode não ter uma segunda chance, apesar de Deus muito constantemente nos dá-la, mas que exigem um cuidado um pouco maior. A questão de criação de filhos. Não é? Muitas vezes a questão do casamento. E eu aprendi uma coisa, pastor Heitor, o senhor é hábil na arte, talvez pode me confirmar isso ou não. Um pastor disse certa vez para mim, há 2 momentos muito importantes quando você pilota o avião. O da aterrissagem e o da decolagem. Você não pode errar. Não. Então, eu guardei isso na vida e ele aplicava isso ao ministério. Comece bem, termine bem, porque é como um avião. Na decolagem você pode se dar mal, no pouso você tem certeza que você vai se dar mal. É uma questão de pode eu ter certeza. É só fazer a coisa mal feita que vai ter uma consequência inevitável, né? E quantos hábeis. Interessante que quanto mais autoconfiante for a pessoa, mais risco ela corre. Só morre afogado que sabe nadar. Exatamente. Eu não vou morrer afogado. Porque, a menos que caia um avião onde eu esteja dentro do mar, aí não tem jeito, né? Um carro que eu esteja dirigindo cai dentro do rio, mas eu não sei nadar. Quando eu tentei nadar, eu vi que eu tinha um estilo de natação perfeito. Era martelo sem cabo. Embora. E com a facilidade danada. O estilo martelo sem cabo, né? Estamos terminando esse bloco, voltamos no próximo sábado para a honra e glória de Deus com Li e Gostei. Eu e o pastor, não é nem eu, né? É o pastor Henrique e eu. Eu não sou nada aqui, eu sou apenas um piadista que às vezes faz as coisas certas. Isso é a sapiência. Vamos lá. Olá, queridos irmãos, estamos encerrando o programa Tudo pela Graça, todos os sábados às 14 horas. Mas quero aproveitar para pedir aos queridos irmãos para que fale com seus amigos, seus parentes, com seus vizinhos. Se tiver inimigos também com os quais você possa falar, fale também, não tem problema. Anuncie, explique. Basta abrir o app Agathos Play. Agathos Play e a nossa TV vai parar nas mãos dessa pessoa, naquele lar, naquela família. E façam isso. Nós temos outros programas. Primeiro, Tudo pela Graça é esse, todo sábado. Temos Conhecimentos e Assuntos Relevantes, que é um programa cultural, de entrevistas interativas, contributivas, todas as terças-feiras, com assuntos, às vezes, até escabrosos, interessantes, sérios, mas muito bom. Não é um programa necessariamente evangélico, mas é de interesse para todos os cidadãos de boa mente e de qualidade. Temos também um programa chamado Quero Saber, que vem aí, retorna agora, com a minha filha, Cláudia Boechat. Ela vai voltar a fazer esse programa, que é de muita importância também. Aquele bloco que fazia parte desse programa chamado A Bíblia Livro por Livro, com o pastor Joaquim de Paula Rosa, vai ser um programa à parte. A partir de janeiro ou fevereiro, ele começa com um programa separado, com entrevistas também, mas seguindo a mesma temática, a Bíblia, livro por livro, mas não é só isso, ele vai também abordar em outras situações, na continuação do programa, as temáticas da Bíblia, as mensagens, as pessoas, não vai faltar assunto para o pastor Joaquim de Paula Rosa conduzir aquele programa. Então divulguem, avise, oriente, dá informação e estaremos juntos em 2025 com a mesma garra, com a mesma alegria, louvando e servindo o Senhor. Muito obrigado.